Terça-feira, dia 18 de agosto de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para esse encontro com a Palavra de Deus, nesse dia especial para mim, e compartilho com vocês que me seguem. Hoje agradeço a Deus pelos meus 25 anos de sacerdócio. No dia 18 de agosto de 2001, lá na minha cidade de Capitão Poço, na paróquia Santo Antônio Maria Zacaria, eu fui ordenado sacerdote por Dom Miguel Maria Giambelli, bispo missionário barnabita, e eu tive a graça de receber essa dádiva, essa grande e maravilhosa dádiva do sacerdócio. Então, com muita alegria, quero hoje com vocês meditar o Santo Evangelho dessa terça-feira. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, dando sequência àquela reflexão que nós fizemos ontem, do jovem rico, o Senhor dá um ensinamento muito especial para os seus discípulos, para nós que desejamos segui-lo. O apego às coisas materiais é um obstáculo tão grande para a nossa salvação que ele chega a fazer essa analogia. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí os discípulos perguntam: então quem pode ser salvo? É interessante, a gente pensa, como é que ele faz essa pergunta? Será que todos que estavam ali eram ricos? Mas é porque essa palavra rico, aqui colocada, queridos irmãos e irmãs, se refere aos que se apegam aos bens materiais de uma maneira tão forte, tão intensa, que não conseguem servir a Deus, não conseguem ouvi-lo, não conseguem buscar os seus ensinamentos. Então, a palavra de Deus, de uma maneira muito especial, nos oferece hoje a possibilidade de refletirmos mais uma vez sobre a importância de não apegar o coração aos bens terrenos. Tem uma oração que a gente faz na liturgia dominical que nós pedimos que o Senhor, pelo seu Divino Espírito, nos ajude a usarmos de tal forma os bens que passam que possamos abraçar os que não passam. E isso tudo é ensinamento precioso para nós.
Pedro faz aquela interrogação a Jesus: e nós que deixamos tudo e te seguimos? Eu tenho a impressão que no momento em que Pedro faz essa pergunta, ele faz de uma maneira muito ingênua. Ele não faz com malícia. Ele não tem ali naquela pergunta uma cobrança, mas é porque ele deseja entender o que será deles. E aí então Jesus diz que eles sentarão em 12 tronos. É interessante nós observarmos isso. O antigo Israel, o povo da antiga aliança, tinha 12 tribos. O novo Israel, que é o povo que aderiu a Jesus Cristo e que se tornou filho de Deus pelo batismo, tem as 12 colunas, que são os 12 apóstolos. Queridos irmãos e irmãs, a riqueza da palavra, ela realmente nos encanta. E Jesus continua dizendo que todos aqueles que deixarem tudo para segui-lo, receberão 100 vezes mais e terão como herança a vida eterna. Mas é deixar mesmo. E esse é um ponto que realmente me toca, como sacerdote, de refletir se o meu apego ainda é muito grande em várias situações. E se eu percebo realmente esse apego, eu tenho que combatê-lo. Por quê? Porque nada nem ninguém deve ocupar o lugar que é de Deus. Queridos irmãos e irmãs, esforcemo-nos para entender a lição que o Senhor nos oferece por meio do seu Evangelho. Isso fez a diferença na vida de tantas pessoas. Basta que nós, por um momento, pensemos nos santos e santas que nós reverenciamos e invocamos como nossos protetores. Homens e mulheres que conduziram uma vida normal, embora alguns eram de família nobre, outros eram pessoas que tinham grandes posses, embora não fosse da nobreza, mas que permaneceram na memória do povo de Deus e se destacaram até hoje pela opção que fizeram por Jesus Cristo. Quando a gente estuda teologia moral, é recorrente uma reflexão a respeito da opção fundamental. A opção fundamental é aquela opção, é aquela escolha que nós fazemos e que determinará todas as outras coisas de nossa vida. Se a nossa opção fundamental for por Jesus Cristo, embora nós nos tornemos pais e mães de família, sacerdotes, consagrados e consagradas, o nosso proceder na missão que nós abraçamos terá esse diferencial de ter Cristo como o fundamento, a razão de tudo aquilo que nós realizarmos. É importantíssimo refletir sobre isso. E nosso Senhor Jesus Cristo nos coloca em guarda porque a tentação dos bens materiais é constante na vida do ser humano. Se tem uma coisa que o ser humano realmente sofre e é muito vulnerável, é nesse quesito do apego aos bens materiais. Na história de São Francisco de Assis, nós observamos de uma maneira tão radical a decisão que ele teve de largar tudo. E o modo radical de deixar tudo ficou eternizado no seu ato de se despir das roupas que ele trazia, para dizer ao pai biológico dele que a partir daquele momento ele se desprendia de tudo, ele se libertava. Se o fato de ser filho de Pedro Bernardoni era um impedimento para ele seguir a Deus, pois no despojar-se das suas vestes, ele quebrou aquela ligação com o Pai para dizer: agora eu sou livre para seguir o meu Pai que está nos céus. Queridos irmãos e irmãs, nem é necessário que todos façam dessa maneira, cada história, cada ser humano é um. Mas esse radicalismo, eu não gosto nem de usar a palavra radicalismo, mas essa atitude radical de São Francisco de Assis é para nós um choque, para que nós compreendamos a que ponto
um convertido pode chegar para poder expressar a sua vontade, o seu desejo de cumprir com aquilo que lhe foi proposto, com aquilo que ele descobriu. Outro dia nós refletíamos a respeito do tesouro escondido no campo, né, que alguém descobre, vende tudo que tem e compra aquele campo para poder possuir aquele tesouro. Ou o comprador de pérolas que descobre uma pérola de grande valor e se desfaz de todas as outras que possui para poder possuir aquela pérola. Quando alguém se converte realmente e se dá conta da grandeza de Deus e da proposta que ele lhe faz, ele se desprende de tudo. Ele se liberta de tudo aquilo que o impedia para seguir a Deus. Peçamos ao Espírito Santo que nos conduza nessa reflexão e que, no decorrer desse dia, nós possamos compreender mais fortemente que todos aqueles apegos que estão nos impedindo de seguir Jesus Cristo devem ser excluídos de nossas vidas. Todos aqueles apegos devem ser diminuídos até se extinguirem. Peço a vocês que rezem por mim nesse dia. Lembrem-se de pedir a Deus pela santificação do meu sacerdócio. Agradeço imensamente a companhia de cada um de vocês nessa missão que nós estamos realizando. Condividam essa reflexão com um número maior de pessoas, peçam para se inscreverem nesse nosso canal, coloquem lá o sininho da notificação para poder ser informado quando entra uma reflexão nova e que nós possamos avançar cada vez mais fortemente nesse nosso desejo de seguir Jesus Cristo com todo o nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, um abençoado dia.